quando eu chego para ver um caso de bullying na escola, as pessoas falam assim, não, doutora, a gente pegou, botou fulaninho na frente de fulaninho. Vocês estão doidos? Não tem que botar um na cara do outro. Tem aquelas crianças assim que acabam indo pro lado do bullying, executar o bullying, porque senão é tipo assim, se você não for, você é a próxima. Contigo. Você vai ser o próximo. Você não vai ser aceito no nosso bullying. Agora, quem é o pior? Não é necessariamente quem faz, é quem orquestra esse grupo. Quem orquestra é o quê? O psicopata? É um psicopatinho. Psicopatinha. É informação, né? Porque a gente só pode dizer psicopata a partir dos 18 anos. Jamile, psicopatinha, que fazia bullying comigo na escola. Aí, sabe o que eu fiz? Eu dei o grito de alforria. Eu dei o grito da liberdade no outro ano, quando eu repeti, eu me senti maiorzinha, porque tem isso na minha peça, né? It's my time. É, minha filha, agora você vai ver, minha filha. Ela chegou pra mim, isso tem na minha peça, né? Eu contei, isso é real mesmo. Tipo assim, todo ano ela pegava meu dinheiro da merenda. E falava, que horror! Todo ano. Minha mãe me dava R$2. E R$2 antigamente, minha era filha. Dinheiro? Era dinheiro. Eu comprava um salgado, uma Coca-Cola e um biscoito de polvilho, sempre. Dava super, às vezes uns doces, mais bala. R$2 era muito dinheiro. Aí ela falava, cadê? Fazia assim, ó, cadê? Que horror. Onde está a Jamile? Não sei onde está a Jamile. Onde está a Jamile? Gente, Jamile hoje deve ser uma Lili Carabina, né? Uma Bibi hiper perigosa. Menina. Aí, resumindo, aí ela faz isso comigo o ano inteiro, beleza. Aí eu repeti de ano. Não lembro por que repeti, porque repeti. Aí no outro ano eu me senti a maiorzinha da sala, entendeu? Mas, agora assim, eu mando. Mas só que era pra um lado bom. Eu nunca fiz bullying com ninguém. Entendi. Mas eu falei, agora eu vou ser popular nessa escola, minha mozinha. Agora... Sim, você vai criar o seu grupo de estratégia. Sim, meu grupo de dar close só. Tipo assim, eu não era uma pessoa ruim, entendeu? Sim, mas você criou um nicho de proteção. Foi. Mas tem que ser assim. Quando o mal se une, o bem tem que se unir do outro lado, gente. É claro. Aí, resumindo a história, porque é muito grande. Mas aí ela chegou e falou assim, voltamos, né? Cadê? Falou assim pra mim, primeiro dia de aula. Eu falei, cadê o quê? Sua cara de pau. Falei assim, ó, se você fizer qualquer coisa disso que você faz, de pegar o dinheiro, se eu ver, eu vou dar na sua cara. Eu não vou te dar nada. Ela, como é que é? Ela já ficou meio assim, que ela não esperava, né? Sim. Eu falei assim, me espera. Isso aqui, ó, mata a pessoa. Me espera na saída. Falei pra ela. Jamile esperou? A Jamile, ó, picou a mula dela, nunca mais. Sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas, o prazer é ver o outro constrangido, é ver o outro sem saber o que fazer. E são covardes, né? Porque eles articulam tudo, mas o mais perigosinho é o que você não identifica. Porque quando pegar um garoto tá fazendo, ou uma menina está fazendo bullying, aí você vai ver que ela está sendo comandada por alguém. Quem é o comandante? Eu sempre digo isso numa escola. Tanto que escola... Primeiro, escola que botar aqui não temos bullying. Errado, não entra. Porque é mentira. Mentira. Todo lugar tem bullying. A questão é, o que a gente faz perante isso? Não é não ter. Não existe. A escola é mentirosa que fala isso. Então, quando eu chego para ver um caso de bullying na escola, as pessoas falam assim, não, doutora, a gente pegou, botou fulaninho na frente de fulaninho. Vocês estão doidos? Não tem que botar um na cara do outro. Imagina. O que tá fazendo bullying vai rir. Vou fazer assim, que legal. Vai dar abracinho. Eu falei, vocês estão de palhaçada, gente. Pelo amor de Deus. É simplesmente verificar e deixar claro. Entendeu? Daqui pra frente as consequências são essa. Vai ser expulso, vai ser afastado. Vou chamar tua mãe aqui. E tem câmera na entrada, ao redor da escola. Se pegar implicando, aí vai dobrar a pena. E a gente vai continuar. Vai denunciar. Porque, olha só, você pode denunciar uma criança que está fazendo bullying. Aí, o que vai acontecer? Vai dar? Vai. Quem tem que pagar são os pais. Na hora que mexe no bolso, mexe no bolso. É complicado, que é um problema total. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de uma amiga que estuda no colégio público, que era em torno de comunidade. E aí, o que estava fazendo bullying com ele era filho de um bambambam lá da favela, né? E daí, a diretora falou assim, então, você quer entrar nessa briga? Porque ele é filho de fulano. Então, assim, ou teu filho aguenta ou tu troca de escola. Literalmente, a diretora falou isso. Aí você se sente impotente. Aí já é um problema social. Com certeza. Certo? É o poder paralelo, né? É, o poder paralelo. Tem gente, vai fazer o quê? Né? Agora, tipo, no meu caso ali, eu orquestrei a galera pra vir comigo. E eu falei, vamos esperar ela no final. Ela viu a gente... E aí, e foi embora. Mas aí todo mundo ficou assim, Eve, tu tá falando sério? Tu tá maluca, né? Tipo, ela vai bater na gente. Eu falei, não vai. Não vai. Gente, vocês eu eram estava quanto? decidida. Eu era 5, com um bonde de 5. E ela? Ela era 5 também, só que ela ficou com medo.
Engraçado, é interessante isso, ela é covarde. Eu encontrei com ela. Ai, gente, babada da vida. Encontrei com ela no shopping um dia desse. E aí? Aí eu tô vendo, eu falei, gente, conheço essa garota. Aí ela veio, oi, Evelyn, tudo bem? Nossa, eu te acompanho. Falei, eu ia falar assim, eu não tenho R$2 e não vou te dar nenhum. Não, ela falou Jamília assim, Giota. eu te acompanho. E eu não lembrava da cara dela, que ela tá muito Passa essa bolsa Gucci pra cá. Eu só sei que ela, tipo assim, eu não lembrava dela. Que bom. Não lembrava. Aí ela falou assim, ai, Jamília. Jamília, se tu estiver me assistindo, foi esse babado, né? Mas tu me fez muito mal. Mas enfim, aí eu, olha, juro, me deu... Olha como é que isso é, acho que coisa criança. Eu respirei fundo. Como se eu relembrasse aquilo que ela me fazia sentir. Sabe quando esquenta aqui a orelha? Eu fiquei assim... Eu não sei te falar. A memória, né? O cérebro, a memória negativa é um calo, né? Eu não sei te falar se foi ódio que eu senti dela na hora, vontade de dar na cara dela, se eu senti raiva. Eu não sei, mas não foi uma coisa boa. Foi uma sensação Eu acho que é ruim. uma raiva, mas uma raiva ressacada, né? De um passado. Sim, mas eu, É não, meio... assim, eu não tive... Não fiquei com ódio dela, mas eu fiquei com um negócio ruim. E aí ela sentiu que eu respirei. Eu fiz assim, eu falei, tá. Aí ela falou assim, nossa, a gente brigava, né? Eu falei, eu não brigava com ninguém. Eu não quis falar, né? Aí eu só falei assim, eu falei, Eu falei, coisa de criança. Eu falei, tá bom, Jamile, tchau, tchau. Eu não fiquei dando papo. Entendi. Verdade é essa. Jamile, se você estiver assistindo, é isso. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco dessas histórias pra contar. E, por exemplo, a Ludmilla, cantora, né? A Ludmilla, ela foi sacar que tinha feito bullying. Ela fez bullying? Ela fez bullying, mas ela não associava. Tanto que quando ela descobriu que aquilo era bullying, ela foi pedir desculpa às pessoas que ela... Porque isso sim é um arrependimento. Sim. Porque tem crianças que fazem e não estão muito entendendo por quê. E talvez também porque aprendeu ali no meio dela Exatamente. fazer e nem sabe por que tá fazendo. Exatamente. Entendi. Então chega uma hora, por exemplo, se Jamile chegasse, me perdoe, aquilo que eu fazia com você era escrotíssimo. Não pediu perdão, hein, Jamile? Você era capaz de falar, Jamile, ainda bem que você sabe, filha. Mas eu tô bem, eu sobrevivi apesar de você. Que bom que você reconheceu. Não foi bom, porque depois eu virei popular na escola. Não, sim, talvez ela tenha sido o gatilho para você fazer a tua virada. Sim. Ótimo. Sabe, depois eu tomei uma postura, assim, de liderança, de ter o meu grupo. Você foi resiliente, você fez aquela outra coisa, né? Você tem dois caminhos no bullying, ou o adoecimento ou a transcendência.